Então tá, começando a apresentação, o autor, né, ele vai citar agora a parte de desdemocratização como um elemento importante, né, como conceito importante para conseguir entender um pouco mais da sua crítica ao neoliberalismo. Então aqui eu vou trazer algumas citações do autor, a partir delas eu vou trabalhar numa reflexão importante, né? Ele diz que o neoliberalismo atua como uma razão totalizante, moldando todos os aspectos da vida segundo a lógica do mercado. Então, a nossa vida ela é regrada a partir da própria lógica do mercado. Os próprios feriados, por exemplo, que são regrados a partir da própria lógica do mercado, como é a Páscoa, como é o Natal, são cada vez mais mercadológicos. A gente tem que, enfim, trabalhar muito nessa lógica do trabalho mesmo, né, na própria escala 6 por 1, por exemplo, para conseguir, enfim, acabar comprando a Páscoa do filho ou o Natal do filho. Então, a lógica de mercado, ela acaba moldando todos os aspectos particulares da vida dos trabalhadores no sistema neoliberal. Outro ponto também, ele traz que a democracia ela é esvaziada, né? Ela esvazia o seu conteúdo político, sendo reduzida a procedimentos formais à lógica da eficiência. Então, essa democracia, né, ela esvaziada no seu conceito político, no sentido dos procedimentos formais, a lógica da eficiência que o autor diz nesse procedimento, né, que a própria ideia de democracia, né, acho que ele traz um pouco do conceito de democratização, que democracia é essa, né? A democracia do neoliberalismo, na verdade, é democracia para alguns, né? Também é muito no próprio conceito de cidadania que a gente acaba trabalhando, que em tese todo mundo tem os seus direitos e os seus deveres, mas para um são só deveres e os direitos acabam se esvaziando, né? Então, a lógica de democracia totalizante, a lógica da própria cidadania, ela é esvaziada por alguns cidadãos, né? E também traz a forma do governo neoliberal conecta a produção e a direção das condutas, né? Classificando modos de existência de acordo com a renda, herança, mérito e trabalho, né? Então, de acordo com a tua classe social, quanto que tu ganha, teu mérito, teu trabalho, tu vai ter, enfim, vai ter uma forma de vida, tu vai ter mais benefícios, etc. Então, tu, até a própria música que fala, né, o pobre fica cada vez mais pobre, o rico fica cada vez mais rico, né, que não existem no atual sistema uma forma de democracia real em que todas as pessoas, né, que são de classes diferentes têm as mesmas condições. É muito que a gente fala na própria política de cotas que tenta no seu, em algum nível, né, equiparar o que é essa diferença de muitos anos que a gente tem no país em relação às próprias classes sociais. Também o autor vai falar que o conceito de desdemocratização fragmenta princípios fundamentais da democracia, como igualdade, participação e justiça social. Então, é um pouco disso. Até na própria questão da política, né, que são eleitos muitas vezes, na maior parte das vezes, né, na maior parte das votações, são eleitos os deputados, os parlamentares, os prefeitos que beneficiam as pessoas que têm mais dinheiro financeiramente, né? Então, beneficiam são aqueles parlamentares que são do sistema, né? Os parlamentares que ajudam a que essa lógica neoliberal, que essa lógica de desdemocratização continue. Então, o que na Constituição brasileira afirma que deveria ter igualdade social, justiça social, democracia, a gente acaba não encontrando, né? Só a gente sair dos muros das grades da universidade e ir para o que são as periferias. Assim, as pessoas não têm acesso ao básico, não têm acesso à água, não têm acesso à luz, principalmente quando mais precisam, inclusive, né? Porque a água só falta no horário de pico. E, para além disso, enfim, tem outras pessoas que têm muito mais benefícios, mesmo, enfim, morando muitas vezes na mesma cidade. E aí, a produção mediática, a gente traz o exemplo do filme Que Horas Ela Volta, que tem o protagonismo da Regina Casé. É um filme que conta a história de uma empregada doméstica nordestina que vai para São Paulo para conseguir se manter as condições mínimas de sobrevivência. E o filme ele acaba demonstrando em muitos cenários, em muitos
muitas cenas, na verdade, como que funciona um pouco dessa lógica neoliberal, né? Como que na mesma casa condutas são diferentes, né? Como que a empregada doméstica, que é a que consegue fazer que a casa se mantenha, que as pessoas da casa, né, os patrões, consigam, enfim, se alimentar e ela não tem os mesmos direitos, não tem o poder de poder se alimentar na mesma mesa, não tem as mesmas horas de descanso. É um pouco do reflexo do que é a grande tragédia, assim, que é o trabalho das empregadas domésticas, assim, nessa relação de trabalho, relação mais trabalhista mesmo, né? Porque em nenhum modo em que o patrão, uma sociedade capitalista neoliberal, está sempre explorando o seu funcionário, na relação das empregadas domésticas isso é muito mais grave, né? Porque, infelizmente, é na casa da pessoa, na casa do patrão, porque não existe uma visibilidade para o próprio trabalho da funcionária e a funcionária que foi contratada para fazer um serviço acaba fazendo três, quatro serviços diferentes, né? Então, aqui nesse exemplo, eu vou trazer um trecho do filme. Então, seguindo aqui a apresentação, né? E foi o trailer do filme. Que Horas Ela Volta é uma obra cinematográfica que é o retratar, né, as relações entre empregado e patrão, oferece uma crítica contundente ao sistema neoliberal, no liberalismo e suas consequências na sociedade brasileira. O filme evidencia como as estruturas de poder e as subjetividades, né, que o autor trata a questão da própria subjetividade, são moldadas para manter a desigualdade, mas também para mostrar que é possível questionar e romper com essas estruturas em busca de uma sociedade mais justa e igualitária. É a questão da subjetividade é muito que a própria Val, né, fala no trailer que é assim, é para ser assim porque as coisas sempre foram assim, porque foi moldada para a vida toda para sofrer nesse sistema aqui. Tem gente que é para ser funcionário, tem gente que é para ser patrão. E questionar e romper com essas estruturas em busca de uma sociedade mais justa é um pouco do cenário da filha dela, né? Que chega na casa para questionar, então a trama ela acaba se envolvendo muito na questão da filha da Val, que, enfim, acaba
rompendo com essa lógica, ao questionar a questão de poder comer na mesa, por exemplo, né? Depois até dando um spoiler que passa no vestibular, o filho da patroa não. Então, são alguns exemplos assim, trazer mais um trecho do filme. E para continuar a apresentação, né? Só colocar aqui para apresentar a tela cheia. Então, eu até trago aqui, né, que o artigo ele discute como o neoliberalismo promove a desdemocratização e molda as subjetividades que naturalizam a desigualdade e a exclusão social. Então, no filme, essa é crítica refletida na personagem da Val, né, que internaliza as normas e as hierarquias sociais, acreditando que tem coisas que a gente já nasce sabendo, né? Tem pessoas que já nascem para servir, tem pessoas que já nascem para mandar, como uma cultura subalterna na sociedade. E para finalizar as considerações finais, né, eu só acho que uns tópicos importantes e essenciais que o autor traz no artigo, que é o neoliberalismo como racionalidade. Então, o neoliberalismo ele não é só o sistema, ele não é só a forma econômica de como a sociedade brasileira, como a sociedade nas escalas das grandes potências estão moldadas, mas também é uma racionalidade, né? A venda de um produto, é a venda de um lifestyle, as coisas são para serem do jeito que estão, né? Um pouco do status quo. Perdão. Produção de subjetividades, então é um pouco das próprias subjetividades, cada pessoa é internalizada no seu indivíduo, não existe mais a questão e é muito, né, esmagada a questão do coletivo, de organizações coletivas, de sindicatos, de grêmios estudantis, é cada vez mais esmagada no capitalismo, e a subjetividade daí sim, é o que importa, a individualização, a meritocracia, um dos pilares do capitalismo, assim como as condutas moldadas pelo próprio sistema, né? Então, precisa ser desse jeito, se não for desse jeito, não vai ser socialmente aceito. Trabalho como lifestyle, né? Então, o trabalhar muito, né? E acho que até as próprias empresas de marketing estão sendo muito trabalham muito nessa questão, que é o seguinte, né? Que é tu trabalha muito mais do que tu deveria trabalhar, a tua hora extra é para, enfim, continuar fazendo que a empresa se desenvolva. Então, ali na empresa tem um Red Bull de graça, tem um energético de graça, tem uma cerveja para trabalhar até mais tarde na sexta-feira. Então, o trabalho acaba sendo como um lifestyle, assim, como o é bom trabalhar, né? É bom conseguir ser mais um nessa questão do sistema neoliberal. Corrói a crença no setor público, né? Então, como o autor tinha dito, né, as pessoas acabam descrendo muito mais o setor público é corrupção, o setor privado é grande iniciativa para tudo, que não é bem assim, né? A gente viu até na própria crise climática aqui no Rio Grande do Sul, que no período das enchentes, se a gente conseguiu
de algum modo diminuir a tragédia foi por causa que existe um poder público e existe uma estrutura pública que, enfim, a partir do sistema de saúde, a partir do sistema da defesa civil, do sistema dos próprios bombeiros, do efetivo dos servidores públicos, que conseguiu fazer que essa tragédia se diminua, né? Pelo contrário dos setores privados, que infelizmente tive o que os grupos que monopolizam o sistema privado aqui em Porto Alegre fizeram, que é a doação de 50 colchões da enchente. As pessoas, enfim, as próprias lideranças comunitárias, as próprias associações comunitárias fizeram, entregaram muito mais do que 50 colchões. Direitos sociais esmagados, então a própria questão do debate da CLT, a gente está vendo que o sistema neoliberal dos últimos governos federais aqui no país, por exemplo, só atacaram os direitos sociais. Nesse século a gente tem mais de uma reforma da Previdência, mais de uma reforma trabalhista que só atacaram os direitos. Então, antes, quando podia trabalhar 30 anos e se aposentar, hoje é menos. E, na verdade, precisa trabalhar muito mais. Né? Então, não existe a possibilidade de se aposentar. Assim como vários direitos trabalhistas. Né? Como é que está a questão das pessoas realmente ainda assinam carteira de trabalho. Né? Muitas empresas não assinam mais carteira de trabalho para assinar o MEI. As pessoas não têm direito a férias, não têm direito a 13º. Liberdade individual de mercado como o norte, né? Então, o mercado vai moldar as ações sociais. O mercado é o grande patrimônio da sociedade e, pelo contrário, assim, ele sempre as liberdades individuais que, na verdade, não necessariamente são liberdades individuais, mas que muitas vezes acontecem, né, como uma o sistema moldando condutas para que as pessoas não se coletivizem, que as pessoas não se associem, que as pessoas não estejam, né, fazendo greves, que não estejam fazendo atos. Né? Acho que o que está acontecendo na situação da greve do DAFRA é isso, né? As pessoas não podem ter um sindicato, não podem se mobilizar, não podem atuar em conjunto, senão vão acabar sendo demitidas, vai prejudicar a família. Então, é um pouco dessa crítica que o autor traz, que o sistema neoliberal não é apenas um sistema, mas ele molda a vida e as individualidades de cada um. Então, é isso. A gente conclui a partir daqui a nossa apresentação e agradece a todos que possam estar vendo, né, essa apresentação. Isso aí.